Oi, pessoal, eu sou Juliana, esse é meu filho Vinícius. Nós estamos aqui para falar sobre literatura e psicologia. No vídeo anterior, da semana passada, eu fiz algumas perguntas, porque o Vinícius é estudante de psicologia. Então eu perguntei aqui como a literatura pode ajudar. Perguntei também se toda a leitura é válida e também pedi indicação de livros. Então se você não assistiu esse vídeo, tá aqui na descrição, assiste depois, tá bom? E eu deixei aberto aqui para vocês também fazerem perguntas a ele, curiosidades sobre literatura, sobre psicologia. Então hoje eu vou responder, eu não, o Vinícius vai responder então as perguntas que vocês fizeram, tá bom? Tá preparado, Vi? Com certeza. Vamos lá então. Primeira pergunta é do João Luiz Nóbrega. O João, inclusive, é um dos primeiros membros aqui do canal, participa das leituras conjuntas, das lives. Ele perguntou o seguinte, ó, sobre O Estrangeiro, de Camus. Como você pode explicar a apatia do personagem? Então, basicamente, deve-se entender que Camus ele é um filósofo, professor de filosofia, e ele é da escola existencialista. É um filósofo absurdista, ou seja, ele gosta de provocar aquilo que seriam situações extremas que causem um impacto profundo no leitor, um impacto reflexivo. Porque o personagem do Estrangeiro não tinha ideia de ser algo realista, assim dizendo, personagem normal, né? A ideia é que seja algo absurdo, extremo, que não tem, assim, nenhum exemplo na realidade. Acho que vai ter umas 50 pessoas no mundo que vão ser assim. E os personagens do Estrangeiro, a ideia é que você leia, sinta esse impacto, esse absurdo na leitura, e que você entender que, né, que todos nós temos um pouco do Estrangeiro. Cada um de nós tem um maior, menor grau, um pouco dessa coisa do estar alheio, né, à vida, às dinâmicas, à sociedade, ao entorno, aos afetos, né, essa apatia extrema, né? Isso não é, essa apatia extrema em si não existe, ninguém, mas todo mundo tem um pouco dessa apatia do personagem do Estrangeiro. Isso faz ser um grande livro, né? A gente lê, é um curtinho, mas a gente fica impactado e pensando, refletindo sobre isso por muito tempo. E eu recomendo a leitura também, para todo mundo que está interessado. Incrível. O João Vitor, ele gostaria de saber sobre personagens psicologicamente complexos. Quais são seus preferidos? Claro, meus preferidos vão ser todos o Dostoiévski, que para mim é o maior dos escritores, não só para a psicologia, mas para o romance em si. Na minha opinião, ele é o meu favorito de todos os romancistas, de longe. E eu acho sensacional, principalmente o Raskolnikov, porque acho que o Crime e Castigo foi a obra que mais impactou Dostoiévski. Aquele personagem extremamente, né, que é como uma narrativa, né, de queda e redenção, né, de metanoia, né, essa coisa de transformação profunda. E também tem personagens que eu gosto muito dos irmãos Karamazov, os irmãos que cada um representa, a dinâmica profunda de cada um, né, de cada ponto de vista, que reflete o autor. E também, fora do Dostoiévski, tem o Jovem Werther, que eu gostei bastante, do Goethe, quando eu li, que é um livro do contexto do romantismo, muito exagerado, mas eu gostei como ele é essas emoções sinceras, né, sobre essa coisa bem profunda do apaixonamento, depois da choque de realidade, né, que nunca vão poder ter um relacionamento, e o fim trágico do personagem, que acho que todo mundo vai conhecer pela escola, né. Tanto é que influenciou a geração daquela época com acontecimentos, né, da cultura, da vida das pessoas ali, tão profundo é. Tão profundo. É o pai do romantismo, né. Mas a outra recomendação, eu acho muito impressionante também, muito profundo, foi Memória do Subsolo, do Dostoiévski, né, o protagonista que ele não tem nome, mas que ele expõe essa realidade profunda da alma de todos nós também, né? Tem um pouco desse subsolo, né? É um homem obscuro, né? Como se fosse a sombra em nós, né? Essa coisa obscura, mesquinha, né? Que está aí no subterrâneo, né? Como simbolicamente ali no esgoto, onde ninguém quer ver, lá fora da sociedade. Eu acho sensacional também. Memória do Subsolo é um tratado de psicologia, praticamente, né? E o que eu acho muito interessante é o Lições de Abismo, do Gustavo Corsão, que eu recomendo a leitura também. E ele trata de um homem que tem câncer, que está no estado que descobre que tem câncer, que traz muitas reflexões introspectivas. Recomendo bastante. Nesse sentido também, a gente tem a morte de Ivan, a gente também tem um contexto parecido também, que
Acho que se encaixaria aí também, né? Sim, com certeza. Tá. A Fátima Aparecida, ela deixou uma recomendação aqui de cunho psicológico, e você também já leu, é o Alienista, de Machado de Assis, eu também já li, e realmente tem muito essa questão, né, do cunho psicológico. Sim, com certeza. É um livro, é um conto do Machado de Assis que eu acho bem impactante, né, essa questão do movimento manicomial, né, e também... O que é normal também, né, o que é considerado normal para aquela época. Naquela época, exatamente, que era nessa época o movimento manicomial, que tudo era patologizado, tudo era visto como anormal, que devia ser internado, né? Essa coisa meio exagerada do conto. Eu acho bem interessante como uma crítica hoje, às vezes, a certas visões que as pessoas têm, né? De querer patologizar tudo, né? As emoções humanas, os sentimentos. É uma crítica bem interessante do Machado de Assis, o Alienista. Até bem atual, eu acho. A Márcia Brito também está sempre aqui, a Fátima Aparecida também está sempre aqui. A Márcia, ela é psicóloga, ela trabalha com a leitura como ferramenta na terapia, inclusive a gente falou isso no último vídeo, né? E ela diz aqui que ela nota que as pessoas não sabem o que elas gostam, tá? E ela deixou várias recomendações, tá no comentário, nos comentários ali do último vídeo, tá? Ela fala aqui da obra de Carl Rogers, Mal-Estar da Civilização de Freud e outras influências aqui, tá? Yves Leloup, né? Da psicologia transpessoal. Eu achei bem interessante. Yves Leloup eu não cheguei ainda a ler, mas é uma recomendação que eu já tinha me dado antes, pretendo me aprofundar, parece um autor muito interessante. O Carl Rogers é o fundamental, muita gente fala que é fundamental. Eu não recomendo porque eu não li. Se eu tivesse lido e falado que é algo que me chama atenção, que eu acho interessante, você eu recomendaria, né? É, que ela já trabalha com isso, tá? A Ivalda também, apoiadora, tá sempre aqui, também participa de todas as leituras aqui com a gente. Ela falou sobre os livros do Jung, que ela assistiu ao vídeo, e ajudou ela a decidir então qual que ela começaria. Ela diz aqui que ela tem muita admiração pelo profissional de psicologia, e ela gostaria que você falasse sobre os ramos da psicologia. É psicanalista, junguiana, freudiana. Ela gostaria de entender melhor quais são e se escolhe isso durante o curso. Claro. Eu agradeço pela lisonjeio, antes de nada, né, por agora ter ajudado você a escolher a primeira leitura do Jung. Homem e seus Símbolos é um livro que ele escreveu mesmo para pessoas que querem conhecer a psicologia analítica. E eu posso explicar mais ou menos que a psicologia, ela tem sempre rumos que são bem diferentes, né? São caminhos muito distintos, né? Por exemplo, podemos classificar aí a psicologia profunda, que enquadraria aí a psicanálise, enquadraria a psicologia analítica, que está centrada no inconsciente, centrada na transferência, trabalhar a primeira infância, né? Essa valorização da primeira infância, de trabalhar essas emoções, trabalhar os recalques, né? Os sentimentos reprimidos, e trabalhar no desenvolvimento, né, da cura dos sintomas através disso, trabalhando com o inconsciente. Depois vem as terapias de cunho mais cognitivista, que seria centrada na TCC, centrada no comportamento, e a behaviorista, que também é muito centrada no comportamento, que é mais ou menos a mesma matriz. Depois a psicologia humanista, que seria mais centrada ali na relação humana, né, nessa coisa mais aberta, né, do autodesenvolvimento, da autorrealização. Seria aí o Carl Rogers, seria aí o Rolomei. São vários autores dessa linha. E também tem da psicologia, podemos dizer, da responsabilidade, que é bem menos conhecida, né, mas são muito interessantes, que entra a questão do caráter, da maturidade, da responsabilidade, que seria o Viktor Frankl, seria o Rudolf Haller, seria Alfred Adler, né? Que ele estaria entre no meio termo entre psicologia do inconsciente e psicologia da responsabilidade, né? Mas são todas, sim, são bem diferentes os princípios, mas como eu não acho que existe uma maior ou melhor, são terapias distintas que são úteis para as pessoas em determinados problemas. A alma humana é muito complexa. Né? Exatamente, o terapeuta ele adapta. E a alma humana é muito complexa para você resumir tudo numa abordagem ou num esquema. Aquele TCC tá onde? Entraria nas psicologias comportamentais, né, cognitivistas. Tá, você falou. Né? Sim, mesmo ramo. A Cássia Souza também é estudante de psicologia. Ela ficou bastante curiosa e quer saber mais sobre a faculdade em Buenos Aires, como é estudar lá.
E se você já tem uma área e abordagem que pretende seguir? Muito bem, no caso, eu tinha ido para Buenos Aires originalmente para estudar medicina, e eu vi que não era a minha área, não era algo que me apaixonava, porque eu queria ir para psiquiatria, que é algo que eu gosto bastante, mas a medicina em si não me atraiu, não me pegou. E acabei, sempre tinha um interesse muito grande pela psicologia, desde a época do colégio, tinha já muita curiosidade, sim, causou muito interesse. Também que trabalho com a clínica, né, essa questão. Desde pequeno eu sempre tinha esse contato, né, com a psicoterapia, sempre achei interessante. E como que eu aproveitei que eu já estava em Buenos Aires, que é um centro, né, de psicologia, né, comum, uma cidade que é muito conhecida pela rica tradição de psicólogos, né, renomados, da psicologia, da psicanálise principalmente, né, do ramo psicanalítico, do Freud. E eu aproveitando que eu já estava lá, já estava adaptado, já estava inserido, e decidi estudar na UCA, né, que seria a PUC lá de Buenos Aires. Também tive uma boa experiência com a PUC aqui no Brasil, né, então acabei me interessando por estudar lá mesmo. A Fafá Xavier, também apoiadora aqui, também participa das leituras conjuntas. Ela é psicóloga também, tá? E ela quer saber mais sobre a psicologia na Argentina, as linhas predominantes, proporção entre homens e mulheres na faculdade. Responde isso, depois eu continuo. Responde Sim. isso. Bom, basicamente, proporção homens e mulheres, acho que é mais ou menos a mesma coisa em todo lugar, no Brasil, na Argentina, em outros países. Eu não conheço, mesmo a gente seja igual, que é uma maioria de mulheres, né, uns 60% mulheres e 40% homens. Mas dizem, né, que antigamente era totalmente mulheres, né, 20 anos atrás. Eu lembro. Mas agora, como que a psicologia está criando maior popularidade, as pessoas estão querendo ter maior consciência e da importância da terapia, né, que não era tão bem visto antes, né, agora é muito bem inserido na cultura. E agora tem muitos homens, né? Ela pergunta quais são os psicólogos e psicólogas mais respeitados lá. Então, a Argentina tem uma grande tradição, né, de psiquiatria, de psicanálise, que é bem conhecida, né? Que é a cidade com mais psicólogos por metro quadrado, né? Acho que na América Latina. E tem um que é bem famoso, que muita gente já da faculdade de psicologia provavelmente conhece, que é o Juan David Nacio, né? Que tem muitos livros de psicanálise, ele explica Lacan, ele explica Freud. E tem uma rica tradição, né? Que ele está inserido, né? Que tem mais autores, que agora não me vem à mente. Mas a linha principal, assim, da Argentina, forte, é a psicanálise, né? Porque tem uma rica tradição lá, muito interessante. Ela pergunta por que você foi estudar na Argentina. Eu fui estudar, como eu tinha falado antes, eu fui fazer medicina originalmente, não gostei, aproveitei que eu já estava... Mas a questão maior, então, é a financeira. Vamos abrir aqui. Sim, também, porque... Você escolheu a Argentina pela questão mais acessível. Elas estão mais acessíveis. E qualidade. Qualidade, muito boa qualidade. É um preço muito acessível, porque eu tinha uma boa experiência com a PUC, só que psicologia aqui na PUC no Brasil era muito caro para mim, muito fora da minha realidade. E lá é muito mais econômico, muito mais em conta para estudar. E a quem se interessa também de ter uma experiência, de estudar fora do país, né, conhecer uma outra cultura, estar em outro lugar, é uma experiência bem interessante. Eu acho uma experiência edificante, né, para a própria trajetória pessoal. E eu recomendo, assim, para quem se interesse, lá na UCA. Tem um grande repertório de psicologia, assim, tinha um grande respaldo lá também, no país. O Voigo, meu pai, está perguntando aqui sobre a sua faculdade, como era a sua expectativa antes e agora que você está estudando lá. Estou estudando, como eu falei, estudando na UCA, Universidade Católica Argentina, que é a PUC da Argentina, basicamente, a mesma Universidade Pontifícia, tem o mesmo sentido ali da PUC aqui no Brasil, no mundo inteiro. É uma faculdade muito boa. Eu tinha uma muito boa expectativa, porque eu tinha pesquisado bastante já sobre as faculdades na Argentina. A UCA era a que mais se destacava, né, em psicologia aqui, porque a Universidade de Buenos Aires também tem muito prestígio, né, com psicologia, só que ela é muito centrada na psicanálise. Tipo, você só vai estudar psicanálise, praticamente, e muito pouco as outras abordagens. Eu queria uma informação completa, né? Eu quero conhecer todas as abordagens, assim. E a UCA tinha muita expectativa com isso, muita gente falava que era boa por isso,
E realmente estou indo para o 3º ano agora, e é uma muito boa expectativa na minha parte. Estou gostando bastante, formação excelente, professores são excelentes, eles têm uma rica tradição acadêmica, né? Na Argentina também, outro fato que eu esqueci de mencionar antes. A Argentina tem uma tradição acadêmica muito forte, muito antiga, acho que é a mais antiga da América Latina, uma das mais antigas. E eu acho isso maravilhoso, uma experiência excelente para intercâmbio. O Rafael é um dos primeiros apoiadores aqui do canal, também participa aqui ativamente das nossas leituras conjuntas, das lives, dos grupinhos. Ele pergunta aqui qual abordagem que você pretende usar quando for atuar na área. Nesse caso, acho que meio nítido assim nas entrelinhas, para as pessoas que acompanham, veem que eu tenho muito interesse na psicologia analítica, né, do Carl Jung. Eu explico um pouco o contexto, ele foi ali companheiro de Freud durante o surgimento, né, da psicanálise, da psicologia profunda, e depois de um tempo, né, eles acabaram rompendo por discordâncias, né, que eram muito fundamentais, e Jung fundou sua própria escola, né, que é a escola de Zurich, que seria a da psicologia analítica, que trabalha com o consciente coletivo, trabalha com símbolos, tem uma dimensão mais ampla, na minha opinião, que na psicanálise que existe mais um foco centrado na teoria sexual, nas pulsões, enfim. Então acho muito mais interessante trabalhar, mas porque é muito dinâmica, muito aberto, não existe um modelo pronto ali, né, para trabalhar na clínica. E é algo que é bem adaptado à realidade do paciente. Isso eu gosto bastante, psicologia analítica. E também tem uma ambição posterior de fazer uma especialização em neuropsicologia, que eu acho muito interessante, né? Neurociências, toda essa área neuro, né? Que tem uma investigação incrível atualmente. E eu pretendo fazer uma especialização um dia sobre também de neuropsicologia, trabalhar com isso. Em algum momento. Foi uma área muito promissora, eu gosto muito. E até na faculdade o meu professor, né, que era médico, neurólogo, ele me falou que tive um desempenho bom, né, com a matéria, porque tinha muito interesse, né? Ele dava muito interesse. Parabéns. A tia Leila, a nossa tia perguntou aqui, Freud e Jung, você já falou até inclusive, né, eram controversos. Qual a visão de um estudante de psicologia sobre isso? Olha, o Jung e Freud, todo mundo sabe que teve ali uma questão bem forte, né, dramática entre os dois, que a ruptura deles foi marcada de uma grande novela, né, foi uma questão muito profunda. O Freud viu o Jung como filho, Jung via como pai, Jung ia ser o sucessor, né, da psicologia, da psicanálise, né, e como que a ruptura do Jung foi como gradual, quando ele começou a se distanciar das ideias do Freud, começou a questionar, porque o Jung vinha já de uma tradição psiquiátrica ali forte, centrado em outra área, né, que não tem a mesma base da psicanálise, e a psicanálise já ia para um outro rumo, né, e o Freud ele não queria aceitar as discordâncias fundamentais, né, do Jung na escola. Ele falou que ele tem que continuar no caminho, né, das teorias, da teoria psicanalítica, ou ele seria expulso. Foi o que aconteceu, ele acabou sendo expulso, houve desmaios, enfim. Houve toda uma novela, então, todo um romance ali na história. Mas para um estudante de psicologia, eu acho que não tem tanto impacto, porque a psicanálise é uma coisa, a psicologia analítica é outra. São coisas distintas, ainda que sejam parecidas em algumas coisas. E eu acho que na faculdade você acaba por estudar um pouco dos dois, maior ou menor grau, e acaba escolhendo no fim dessa faculdade, já durante o seu curso, qual área você quer, né? Qual área você vai se especializar, porque o que é muito diferente mesmo na faculdade é a psicanálise, a TCC, o behaviorismo e a humanista, né? Essa é entre essas quatro que normalmente se escolhe no final do curso, qual você vai se especializar, e isso vai ser mais de acordo com a pessoa, isso é bem subjetivo com o aluno de psicologia. Eu acho que não impacta assim dramaticamente, é uma questão de escolha. Cada um para escolha pessoal, que é a pessoa que vai escolher a abordagem. Então nós respondemos as perguntas que vocês fizeram no último vídeo, espero que vocês tenham gostado então desse vídeo. Obrigado a todos que fizeram as perguntas, obrigado a todos que comentaram. E é isso então, o Vinícius vai embora então para Buenos Aires, foi muito boa a estadia aqui, as férias, mas ele precisa voltar, e aí mais pra frente volta aqui então.
É isso aí. Você gostou também, Vi? Adorei participar do canal, acho Obrigada. muito legal essa iniciativa, admiro muito que a mãe seja uma youtuber assim, né? Um tema tão interessante, né? Que é a literatura, tão importante para o Brasil, para a cultura, eu admiro muito o que Obrigada, você Vi. faz. Eu também te admiro muito. Obrigado. É isso aí, gente. Obrigada, então, pela companhia. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.